Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile. Olha, trouxe para vocês aquelas notas que eu prometi de 3 universidades, né? 2 cursos iguais e um curso diferente, para vocês analisarem e pensarem se realmente a nota de vocês se encaixa aqui, se não se encaixa, mais ou menos isso. Bom, a ideia é que vocês analisem a pontuação, as chamadas, para ver o seguinte: opa, se a sua estratégia está correta. Para isso, é claro, a gente vai ajudar vocês a todo momento. Se você não comentou aqui, comente aqui. Eu estou tentando responder todo mundo, assim como no Instagram também. Já não estou fazendo publicações, mas estou tentando responder todos no Instagram e acredito que até sábado eu consiga responder todo mundo. E domingo nós vamos fazer a nossa live. Já posso falar aqui para vocês aqui, 7 horas da noite, tá? Vou colocar aqui no Instagram, vamos falar um pouquinho sobre isso. Depois a gente vai colocar um vídeo só para a gente descrever isso. Eu vou falar no Instagram também. Vamos fazer uma live para tirar as dúvidas de vocês, mostrar notas, mostrar onde é que estão as principais universidades, onde é que estão as notas mais baixas, dar uma dica de muito boa em termos de locais onde você pode pensar em termos de medicina ou então em outros cursos que são concorridos. E o objetivo principal é esse, é ajudar vocês. Bom, galera, uma coisa muito interessante aqui, que é o quê? Analisar as notas e pensar se eu tivesse naquela área, o que eu faria? Tá? E esse é o nosso objetivo de hoje, tá? Aproveita, galera, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, dá lá o joinha pra gente. Aproveita para compartilhar também os vídeos. Estou tentando ajudar e responder todo mundo, tá? Né? Calma, vou tentar responder todo mundo, porque a gente trabalha, faz uma opção de coisa, e aí eu vou tentar responder todos. E lembrando, dia domingo, 19 horas, vamos fazer a nossa live. Tá aqui, ó. Já vou mostrar para vocês. Estou aparecendo pequenininho aqui, mas sem problema. Sabe de que são essas notas? Essas notas são de biomedicina, tá? Nota de biomedicina da Universidade Federal do Estado de São Paulo. Então, assim, já posso falar para você o seguinte: então biomedicina concorrido, sim, concorrido. Principalmente a saída da medicina, enfermagem, biomedicina, biotecnologia, etc. Primeiro colocado, você viu aí as notas, mais ou menos, tá? Média simples, média da Unifesp, é 824. Beleza. Olhem lá embaixo, tá? O último colocado, o último cara que entrou, eu vou descer aqui, ó, tá? Vocês estão vendo aí, tá lá. Segunda chamada, o 28º, terceira chamada entra o 34º, aí eu vou descer mais um pouquinho aqui, vai aparecer para vocês aí, tá vendo? O último colocado chamado tá lá embaixo mesmo, é acima do 70. Né? Ou seja, tivemos 8 chamadas. 8 chamadas. Galera, por que eu estou colocando esse exemplo? Por que eu coloco sempre esse exemplo? Sabe por que eu coloco sempre esse exemplo? Pelo seguinte, isso aqui é ampla concorrência. Sabe por que eu coloco esse exemplo? Para mostrar para vocês que, Roberto, mesmo se eu tiver muito lá atrás, tá? Eu tenho chance? Até tenho, como eu falei. Aqui está mostrando isso. Mas é que você tenha consciência, fala assim, olha, a minha nota está equilibrada ali, eu acho que eu consigo passar assim. Eu estou vendo ali pelo histórico daquela universidade, chama-se bastante gente. E aí esse é o exemplo. Então coloquei aqui, isso aqui é ampla. Agora eu vou colocar para vocês assim, o L5. O L5 é o que, Roberto? Somente escola pública. 2 chamadas chamam o 7º colocado. Mas, Roberto, calma aí. Já pulou pro L5? Porque as outras não teve chamada. Você acredita que não teve candidato? Não. L6 não teve candidato, L9 não teve candidato. Ou seja, nós tivemos aqui, tá? Se eu não me engano, o L2 também não teve candidato. Tivemos várias áreas de cota que não teve um candidato. É isso mesmo aqui, ó. O próximo é o L1 e acabou. Você acredita nisso? Ou seja, em biomedicina, né? Claro, eu estou falando de um estado específico, São Paulo. Por que São Paulo, Roberto? Porque São Paulo tem a FUVEST. São Paulo tem um vestibular próprio da USP, etc., da Unicamp. Então, certo? Só para dar um exemplo, L1, que é renda, tá? Renda e escola pública, sem o PPI, que o L2 é o PPI, não teve candidato. Primeira chamada, chamou o primeiro colocado. Segunda chamada, 34º colocado. Na segunda chamada, sei lá, não colocado. Olha o exemplo que eu tenho aí. Olha o exemplo. Chamou tanta gente e teve gente que não foi. Imagina você chamar o seguinte, olha.
chama a gente, chama o 34º. O nível é esse, tá? Então é importante aí você falar assim, pô, caramba, Roberto, eu nunca pensei nisso. É verdade, isso acontece. Aí você tem que... São várias conjunturas que a gente vai discutir também na nossa live, que é o quê? É o Estado, são os vestibulares próprios, tem uma série de coisas. É o que eu falo aqui no direito. Eu até falei no vídeo anterior. No direito, por exemplo, chama-se tanta gente no UFRJ, por quê? Porque o pessoal vai para a UERJ. É o que acontece. Então, isso, biomedicina está assim. Vamos para medicina. Medicina, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Tá? Primeiro colocado não foi matriculado. Passou, mas não foi matriculado. Por quê? Foi para uma outra universidade, com certeza. O sexto também não, o oitavo também não. Então aqui nós já temos três pessoas que não ficaram nessa brincadeira. Então vamos descer para mostrar para você o seguinte. Ó. Quem foi matriculado? Olha lá. Primeiro da segunda chamada, aí depois tivemos a terceira, tivemos a quarta, tivemos a sétima chamada para a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, turma 96 de 2023. Ou seja, chamou gente pra caramba, né, Roberto? Chamou. Será que eu tenho chance? Depende. Você tem uma nota boa? Com certeza. Com certeza. Pela quantidade de chamadas. A gente está falando de ampla, tá? Estou falando de ampla. Bom, mudamos. Aí mudamos para a questão da lei de cotas também. Olha só, na questão da lei de cotas, o que aconteceu. Não matriculado. Vários não matriculados. Vários não matriculados. Olha só. Para finalizar, o último matriculado, 12ª chamada, tá? 10ª chamada. A gente está falando de medicina, não esqueçam disso, tá? Falando de medicina. É engraçado, né? É engraçado pra caramba. Vamos pro próximo. Esse novamente entra na questão de alguns não matriculados, outros, né, matriculados, mas esse foi até mais tranquilo. Tivemos somente 2 chamadas e o segundo colocado da segunda chamada entrou por último aí, tá? Nada demais, tá? Agora vamos para outro grupo. Esse é o grupo mais com as notas medianas, né? E aí tem a ver muito com a questão cota, todo esse processo. Deixa eu ver, porque eu sempre estou comparando aqui, conferindo se vocês estão vendo tudo que eu vejo aqui. Aqui eu também tenho alguns não matriculados, inclusive o último colocado também não foi matriculado. Na terceira chamada, o primeiro colocado da terceira chamada não foi também convocado em si. Aí vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui, isso. Pronto. Esse, pelo menos todos já foram chamados. Aí vocês estão vendo as notas. Isso muitas vezes, candidatos que cursam integralmente a escola pública, esse é o famoso L5. Essas notas são muito altas. Essas notas são comparáveis, como eu já falei, as notas de quem já tem, né, quase ampla. Por isso que todos estão discutindo isso. A gente vai falar um pouquinho também sobre esse processo. E aí vamos lá para a galera que como se diz, o PCD, né? Então aqui, o primeiro colocado não foi matriculado, então aqui essa vaga deve ter sobrado, tá? O próximo foi matriculado, tá? Olha lá. Ficou certinho, matrícula primeiro e tal. O próximo aqui em cima também, tá? Foi matriculado. Ou seja, vocês perceberam que eu estou falando de uma universidade que é grande, que faz parte aqui da região sudeste, onde eu tenho muitas universidades, na verdade, Minas Gerais é um estado que tem mais cursos de medicina, né, em termos de universidade. Então existe isso mesmo, tá? Existe isso mesmo, principalmente que existem vestibulares. E já posso falar para vocês, as pessoas circulam pelo Brasil todo. Esse é um exemplo. Agora eu vou dar um outro exemplo muito legal. Universidade Federal do Tocantins, que também tem o seu vestibular, tá? Também tem o seu vestibular. Mas, Roberto, calma aí. Tu começou do quarto ali. Não comecei do quarto. A primeira chamada foi o quarto. O primeiro, segundo e terceiro não foram. O sexto tem ali a nota e tal. Aí, olha só. O que nós temos? Nós temos o seguinte. O 12º colocado na segunda chamada foi o último que entrou para ampla concorrência, tá? Para ampla concorrência foi isso.
L5, somente escola pública. Eu tive uma pessoa chamada. Tá? L6, escola pública e PPI. Olha lá. 2 chamados, mas o quarto da segunda chamada, tá? Nota de corte média da UFT, né, da Federal do Tocantins, 740. Agora, vamos lá. L1 foi o quinto colocado da terceira chamada, galera. Quinto colocado da terceira chamada para L1. Tá? Vamos para o L2, que essa é a principal cota. As menores notas estão aqui. As menores notas estão aqui para o L2, de uma forma geral. Não só L2, mas aí tem a questão do PCD também. Então, olha só que engraçado. Essa é muito boa. 11º colocado da quarta chamada. Quarta chamada, 12º colocado. Ou 11º colocado, desculpa. Terceira chamada, terceiro colocado da segunda chamada, para PPI, o L14. O L10, terceiro da quarta chamada, tá? E os indígenas, tá? Foi o primeiro colocado. Mas aqui, para quem é PPI, para quem é PCD, que tá relacionado, tá vendo aqui os vídeos com a gente, olha só quem foi chamado. O terceiro colocado da quarta chamada. Quarta chamada. Então, esse é o nível. Né? É o que eu sempre falo para vocês, né? De uma forma geral. Desculpa. É o que eu sempre falo para vocês de uma forma geral. Eu sempre digo, não tem jeito. Ou a gente faz um planejamento correto, ou então a gente às vezes fala assim, perdi a oportunidade de entrar naquela universidade. Por que perdi a oportunidade? Porque em vez de eu escolher aquela universidade que abriu lá a quantidade de vagas, por vários fatores, eu escolhi uma outra universidade. Então tá aqui, ó. Estamos aqui para te ajudar para isso. E você vai conseguir escolher de forma correta. Galera, um grande abraço para vocês. Nossa live às 19 horas, domingo, para falar um pouquinho sobre tudo, vocês tirarem as dúvidas de vocês. Estou tentando responder todos. Espero que eu tenha ajudado vocês mais um pouco sobre isso. Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho. Agradeço demais, cara, assim, trabalhando bastante para ver se a gente consegue fazer com que vocês entrem na universidade. Um grande abraço para vocês. Até o nosso próximo vídeo.